Meu amigo, clima pesado no CT Moacir Barbosa, hoje na parte da tarde, e a gente lamenta que o momento bom está sendo interrompido, infelizmente, por desmazelos de Jorge Salgado e de 777 Parques. O Vasco hoje toma um transfer ban por conta de calote. A Vasco SAF segue inadimplente e o aporte não entrou. E pior, a 7777 Partners alega aí que o Vasco teria pedido aí 25% aí de antecipação e só vai colocar o dinheiro no dia 5. Isso tumultua demais o ambiente do Vasco. A gente também vai falar aqui sobre o treinamento, certo? Do Vasco da Gama envolvendo o jogo contra o Santos. E olha, hoje, lá na CBF, na Barra da Tijuca, tivemos uma visita inesperada lá na CBF. Sabe quem teve lá? O presidente do Santos Futebol Clube. Pegou todo mundo de surpresa. E ele deu a seguinte declaração: Rueda, vim estreitar laços com a CBF. Antes do jogo, com o Vasco da Gama, me estranha essa situação. Mas vamos lá, pessoal. Eu tô até com falta de ar, porque esse vídeo aqui, eu tô muito aborrecido com essa parada que a 777 Partners fez. Vamos lá. Eu peço a você que não é inscrito para deixar o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Olha só, pessoal, a torcida do Vasco fez a parte dela, em 5 minutos esgotou a carga máxima de ingressos, infelizmente só colocaram 500 mil ingressos, perdão, infelizmente só colocaram 500 ingressos, tá? Para essa partida. O Vasco bem que tentou colocar 1.500 ingressos para vender, o Santos vetou, e não foi por conta da Polícia Militar, nem do Corpo de Bombeiros, nada envolvendo a segurança pública. Foi por conta do medo do presidente do Santos de enfrentar o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Hoje houve um treinamento ali com um clima mais pesado, daqui a pouco a gente vai explicar essa situação. O Léo Jardim hoje concedeu uma coletiva e a gente tende a ter mudanças ali no time do Vasco. Talvez 2 mudanças na equipe do Vasco. O Paê saindo e também o Praxedes para a entrada do Marlon Gomes e do Gabriel Peck, certo? E hoje pegou a gente de surpresa, porque o presidente do Santos Futebol Clube esteve aqui no Rio de Janeiro, ele saiu de Santos, foi aqui na CBF, na Barra da Tijuca, e disse assim: vim estreitar os meus laços. O seguinte, né, cara? Na véspera do jogo entre Vasco da Gama e Santos, pega até mal. Talvez ele foi agradecer a escolha aí do Daronco para ser o árbitro dessa partida aí, ou até mesmo, né, agradecer a situação aí da CBF ter concordado aí com o STJD de ter liberado a Vila Belmiro, né? Cara, esse é o futebol brasileiro. Mas o seguinte, rapaziada, voltando aqui para o Vasco da Gama, hoje a gente toma conhecimento que o Vasco sofre um transfer ban. O Vasco sofre um transfer ban. Uma irresponsabilidade deliberada dessa 777 partes. Eu estou alertando isso aqui há mais de uma semana e hoje finalmente aconteceu. Como a matéria veio hoje do Flávio Dino, a pessoa começa a ficar preocupada, né? Não, meu irmão, está atrasado desde o dia 2 de setembro. E sabe qual é a situação? Lembra que a gente colocou essa documentação aqui no canal e as pessoas falaram que era uma documentação fake? Pois bem,
Hoje a gente toma conhecimento aí, certo? Sobre essa situação aí do aporte da 7777, numa matéria aí que foi feita pelo GE, pelo Globo Esporte. Adivinha qual documento que apareceu lá? Qual documento que aparece lá? Vamos colocar aqui para a gente ver a sujeira que é, a passação de pano, certo? Vamos colocar aqui qual é a documentação que apareceu lá, certo? Deixa eu entrar aqui. Primeira matéria fala aqui, ó, 777 Partners promete pagar até o dia 5. Vasco antecipou 25% dos 120 milhões. Daqui a pouco a gente vai desenrolar essa situação daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai colocar aqui. Olha o documento aparecendo aqui. Olha a documentação aparecendo aqui no GE, tá? E ao contrário do que disse o jornalista passador de pano, Emerson Rocha, tá? Ele falou que ia entrar no dia 23, que era a data, né? E eu falei aqui para a torcida do Vasco, não existe operação internacional sendo feita em pleno sábado, no dia 23, eu alertei que isso era conversa fiada. Aliás, alertei também para poder dizer que esse aporte já estava atrasado. Vocês vão lembrar. É que tem muita gente que não gosta que eu fale a verdade. Dia 2 de setembro. E olha só, olha a linha B aqui, ó, que é a segunda parcela. Os 120 milhões em até 12 meses a contar desta data. Em até 12. Em até 12 meses a contar dessa data. Então tinha que entrar até o dia 2. Até o dia 2. O seguinte, a 777 Partners, tá? Ela fala que vai fazer o aporte no dia 5. Se fizer o aporte no dia 5, eu vou colocar a minha vida certinha lá no Vasco e eu estaria ingressando com uma ação na justiça, porque parece que existe uma cláusula, segundo o GE, que se passar 30 dias, tá? Caso passe 30 dias desse aporte aí, o Vasco pode reaver essas ações. Eu não estou entendendo muito bem essa situação. A 777 Partners acabou de comprar o Everton por bilhões em reais. Acabou de comprar o Everton. E eu não estou entendendo porque que a 777 Partners não tem 20 milhões, tá? Para depositar aqui. 20 milhões de dólares, que corresponde a 120 milhões de reais. Eu não estou entendendo muito bem essa história. Não estou entendendo. Outra coisa, eles alegam que o Vasco antecipou 25%. O Vasco não antecipou porra nenhuma. Tá? O clube associativo não antecipou nada. Tá? O dinheiro que eles dizem que gastou, que a SAF gastou, porra, foi aquele dinheiro do Egnaldo e a venda do Pedro Raul. Que eles levaram o dinheiro todo embora. O dinheiro da cota de TV que pingou aqui do Fundo Serengeti da Globo, eles levaram o dinheiro todo embora. É com esse dinheiro, rapaziada, que eles estão comprando aí o Everton. Porque eles não têm dinheiro para poder colocar aqui. Eles falaram, pô, que adiantamos 25%. Com o ativo do Vasco. Aí é molezinha. 25% com o ativo do Vasco. Molezinha. Cadê o restante do dinheiro? Rapaz, uma vergonha. O Vasco toma o transfer ban. O Vasco, nesse momento. Laureana, a janela está fechada. O Vasco não pode, por conta de situação de Jair, por conta de Pumita, por conta da situação aí de Capasso, o Vasco não pode, tá? Simplesmente fazer contratação. Cara, isso aí tá rolando, ó. O Vasco foi notificado na FIFA já tem 60 dias, 2 meses. O Vasco dessa forma. Então tem gente que acha, eu tô aguardando aqui, o pronunciamento de cada candidato aí do Vasco da Gama. Vamos ver se o Pedrinho lá da Sempre Vasco, ele vai se indispor, né,
Se a Sempre Vasco vai se indispor com relação a isso. Porque eles disseram sim para essa papagaiada. Sem ver o contrato. Vamos ver como que vai ficar. Triste ver a sacanagem que está sendo feita com o Vasco. Eu alertei. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.